E aí, moçada, vamos dar continuidade ao estudo da função quadrática. Terceiro tópico, máximos e mínimos da função quadrática. Tópico esse muito importante e onde muitos alunos ainda têm muita dúvida a respeito do que fazer, do que aplicar quando você tem uma questão que cobra essa estrutura. Perfeito? Então vamos com bastante calma e eu tenho um recado antes de mais nada para você que está me assistindo. Galera, nessa parte em específico, é preciso que você não decore os resultados, mas sim entenda estes resultados. Por quê? Porque é assim que a questão vai pedir para você. Ele vai pedir para você raciocinar em cima do que ele pede e, em função disso, dentro desse resumo teórico, você vai montar adequadamente a questão e, é claro, ganhar esse ponto aí tão precioso para a nossa aprovação. Tudo bem? No vídeo anterior, nós vimos a definição de função quadrática e nós vimos os 4 passos iniciais para montar o gráfico da parábola no plano cartesiano. Lembrando que o gráfico de toda a função quadrática é uma parábola. Tudo bem? E nós finalizamos o vídeo com a ideia de como você encontrar as coordenadas do vértice da parábola. Então, moçada, o que é um vértice da parábola? Então, de forma bem prática, o vértice da parábola, moçada, é o ponto extremo dela. Tá legal? Você percebe por esses 2 exemplos que o vértice é o extremo da parábola. Neste caso, é o menor ponto, né, que a parábola assume, e neste caso é o maior ponto que a parábola assume. De forma prática, para que você entenda, tudo bem? E em função disso, nós temos algumas conclusões a tirar. Tudo bem? Então, o que é o vértice? É o ponto que é o extremo da parábola. Então, vamos estudar primeiro o caso onde o A é positivo. E que fique bem claro, eu peguei aqui um exemplo apenas para eu desenvolver esta teoria. Poderia ser o gráfico tangenciando o eixo X ou o gráfico que não intercepta o eixo X. Tudo bem? O estudo é o mesmo, então só a título de exemplificação eu escolhi essa estrutura. Tudo bem, galera? Então, tendo em vista que o vértice nessa estrutura ele é o extremo da parábola, você percebe que ele é o mínimo que esta parábola assume, correto? Então, por esse motivo, nessa estrutura, o vértice ele é chamado de ponto. Eu estou escrevendo aqui junto com você. Tudo bem? É o ponto de mínimo. É assim mesmo que ele é chamado. Ponto de mínimo ou ponto mínimo. Tanto faz, perfeito? Algumas literaturas chamam ponto de mínimo ou ponto mínimo sem problema nenhum. Tudo bem até aí? Bom, o vértice é o ponto de mínimo quando o A é positivo, ou seja, a concavidade é voltada para cima. Perfeito? Agora o segundo tópico muito importante. Sabendo que o vértice é o ponto de mínimo, a pergunta que eu faço a você que está assistindo é: qual é o valor mínimo que a função assume? Qual é o valor mínimo que este trinômio do segundo grau assume? Primeira coisa, y e f de x são sinônimos. Então, se eu quero o valor mínimo da função, eu olho para qual eixo? Para o eixo y. Perfeito? Y e f de x são sinônimos. Tudo bem? Então, eu quero o valor mínimo da função. Bom, quero o valor mínimo que o y pode assumir. E olhando para o gráfico, você percebe que o valor de y mínimo dessa estrutura é justamente quem, galera? É justamente o y do vértice. Qual é o valor mínimo que a função assume? É o y do vértice. Perceba que não há ponto no eixo y abaixo do y vértice, abaixo do y do vértice, já que aqui você tem a parábola esboçada e não há nenhum ponto abaixo do vértice.
Tudo bem? Então, qual é o valor mínimo da função do segundo grau? O valor mínimo, aí vou colocar aqui para você, ó, o valor mínimo da função, ele é dado por quem? Pelo y do vértice. Perfeito? Se algum problema pedir o valor mínimo da função, galera, você vai calcular simplesmente quem? O y do vértice. Tudo bem? O próprio gráfico está nos dizendo isso. Sim? Agora, outra pergunta muito comum. Já que o valor mínimo da função, basta nós calcularmos o y do vértice, onde ocorre este valor mínimo? Onde ocorre esse mínimo? Você percebe que por esta estrutura, o valor mínimo da função ele ocorre quando o x é igual a quem, galerinha? Quando o x é igual ao x do vértice. Este valor mínimo ocorre quando o x for quem? Quando o x for o x do vértice, que nós vimos na aula passada, que é menos b sobre 2a. Então é essa diferenciação que a questão vai pedir para você. Se ele pedir o valor mínimo da função, y do vértice, está aqui, ó, valor mínimo que a função assume. E onde ocorre este valor mínimo? Ocorre quando o x for igual a quem? Quando o x for igual ao x do vértice. Perfeito? E em função dessas três estruturas, agora faz todo sentido nós determinarmos o conjunto imagem da função quadrática. E aí, pelos nossos estudos anteriores, nós já sabemos que a imagem do gráfico de uma função é a sombra, é a projeção, é o espelho do gráfico no eixo y. Isso de estudos anteriores, tudo bem, galera? E você percebe que o gráfico possui projeção no eixo y justamente através dessa reta que eu estou montando aqui para você. Perceba que esta reta é o espelho, a sombra da parábola no eixo y. Então, por definição, este é o conjunto imagem da nossa função quadrática. Então, vamos escrever este conjunto imagem bem aqui, ó. E aqui, isso é alvo de diversas questões. Então, como nós representamos o conjunto imagem, são todos os valores de y, galera, reais, tais que y é maior ou igual a quem? Ao y do vértice. A questão ela te dá isso e pede para você calcular justamente alguma coisa referente ao conjunto imagem, referente ao y do vértice. Então está aqui toda a estrutura necessária para que você resolva todas as questões quando A é positivo. Raciocínio análogo nós faremos quando A é o quê? Quando A for negativo. Perfeito? Nós vamos fazer esse estudo agora para vocês. Tudo bem? Então, quando A ele é negativo, você percebe que a concavidade da parábola é voltada para baixo, perfeito? E você percebe que o vértice, sendo o extremo da parábola, nessa estrutura ele é o ponto máximo que esta parábola pode assumir. Por este motivo, para esta situação, o vértice ele é chamado de quê? De ponto de máximo. É o ponto de máximo desta função quadrática. Tudo bem? Então tá aí, ponto de máximo. Próxima pergunta que nós precisamos responder é: para A negativo, para esta estrutura, qual o valor máximo que esta função assume? Lembra, valor máximo da função nós olhamos para qual eixo? Para o eixo y, já que y e f de x são sinônimos. E você percebe que o valor máximo de y nessa estrutura é justamente quem, galera? O y do vértice. Tá legal? Então, quando a questão pediu o valor máximo ou mínimo da função, você vai calcular simplesmente quem? O y do vértice.
E o que torna valor máximo ou valor mínimo é simplesmente o valor de A, que é o coeficiente do termo de grau 2. Tudo bem isso? Tá aqui bonitinho para você. Deixa eu só consertar aqui que ficou torto. Então tá aqui, ó, o valor máximo da função é o y do vértice. Combinado? Próxima pergunta, galera. Onde ocorre este valor máximo? Perceba que se o valor máximo que a função assume é o y do vértice, este valor máximo ocorre quando o x é igual a quem? Quando o x é igual ao x do vértice. Mesma coisa da estrutura anterior. Tudo bem? E aqui, para a gente fechar esse vídeo importantíssimo, como é que a gente calcula a imagem da função quadrática com esse esquema? Basta você lembrar que o conjunto imagem de uma função dado o seu gráfico é a sombra, é a projeção, é o espelho do gráfico no eixo y. E está aqui este espelho. São todos os valores que estão abaixo, inclusive o y do vértice. Então, o conjunto imagem desta função quadrática, ele é dado pelo seguinte conjunto, que eu estou escrevendo aqui com todo o cuidado para você. Ó. São todos os valores de y reais, tais que y é menor ou igual ao y do vértice. Galera, como eu disse no início do vídeo, você tem que fazer essa análise sempre para que você não caia nas pegadinhas da questão. É essa análise que ele vai pedir para você, no seu concurso em específico, fazer. E você não pode ter dúvida nos casos que você precisa calcular o y do vértice ou o x do vértice. Perfeito? E você precisa também saber trabalhar com o conjunto imagem da nossa função quadrática. Se necessário, veja esse vídeo várias vezes, galera, para que você consiga entender esse mecanismo. E é o que eu costumo dizer aos meus alunos. Galera, não tem receita de bolo, tá legal? Tem algumas coisas que você pode sim fazer, entendeu? Mas receita de bolo não existe. Você tem que entender toda essa estrutura para que você consiga responder de forma adequada as questões. Perfeito? Então nos vemos aí no último vídeo teórico, onde a gente vai falar mais coisas importantíssimas acerca da função quadrática. Valeu, galera!